Oi, tudo bom, sexto ano? E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bom? Aqui é o tio Rafa, professor Rafinha, como vocês quiserem. Bem-vindo a mais um V-Class do Colégio Legado, a nossa segunda videoaula de Geografia. Espero que todos estejam bem, você e a sua família, que Deus esteja com vocês, protegendo cada um de vocês. É muito bom estar aqui de novo com vocês, né? Espero que o mais breve possível nós possamos estar juntos novamente, que você continue na sua casa, fazendo a sua parte, se cuidando da sua família, protegendo, que assim que a gente vai voltar o mais rápido possível, certo? Como é que tá os estudos aí, a rotina? Estão mantendo? Acho bom mesmo. Olha só, que nesse momento, se você tiver alguma distração por perto, rede social aberta, televisor, sai e se concentre que o assunto é complicado. Eu tive muito receio de gravar essa aula aqui, porque eu precisava muito estar perto de vocês para esse conteúdo. Mas vamos lá. O bom é que vocês vão poder ver e rever essa aula. E vocês precisarão, de antemão eu já digo que vocês vão precisar ver e rever essa aula. Esse é o lado bom, né, da videoaula, tá? Porque o assunto, ele é fácil quando eu entendo. Eu entendi, ele vai, nossa, ele se torna até uma coisa assim, sério? Só isso? Mas se eu não entender a coisa, se eu não pegar, parece um bicho de 7 cabeças. Então vamos lá, preste bastante atenção, tá? Nós teremos 2 vídeos, então eu vou ter esse vídeo e um segundo vídeo que eu vou estar explicando certinho lá no nosso Classroom, então vocês prestem bastante atenção, certo? O tema da nossa aula de hoje, vamos lá. Coordenada geográfica. Ixi, vamos lá. Objetivo: compreender os sistemas de coordenadas geográficas para a localização através dos paralelos e dos meridianos, ou seja, da latitude e da longitude. Um navio no meio do oceano, um avião no céu, ele não tem vire à direita, vire à esquerda, pegue a rua Castelo Branco e vá até o número tal. Ele não tem a placa pare, ele não tem um semáforo. Como é que ele faz para se localizar? Como é que ele faz para saber aonde ele está, para onde ele vai, aonde ele tem que pousar, aonde o navio tem que aportar? Como? Se não existe nada, não existe. Através das coordenadas geográficas. Aí, na sua casa, sentado onde você esteja, no seu quarto, na sala, na cozinha, aonde você estiver me assistindo, tem uma coordenada geográfica. Uma latitude, uma longitude, minutos e segundos. A gente vai ver a latitude e a longitude neste primeiro momento, tá? Mais pra frente a gente aprofunda o nosso assunto. Vamos lá? Pessoal, latitude, tá? A coordenada geográfica, ela é composta por uma latitude e uma longitude. A latitude são as linhas horizontais, as linhas imaginárias horizontais, ou seja, são os paralelos. Qual é o principal paralelo que nós temos? A linha do Equador. A linha do Equador, paralelo de 0 grau, ela divide o nosso planeta em 2 hemisférios, ou seja, 2 metades. Tudo que está acima, hemisfério norte, tudo que está abaixo, hemisfério sul. Lembra? Pontos cardeais da roda dos ventos. Norte acima, sul está abaixo. Tá? A gente tem outros paralelos também que são importantes. Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, tá? Câncer ao norte, Capricórnio ao sul. E também nós temos o Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Qual é importante a gente saber?
que a latitude ela vai de 0 grau na linha do Equador. A linha do Equador tem uma função específica, anotem aí, separa o nosso planeta em dois hemisférios, norte acima, sul abaixo. E a latitude vai de 0 graus na linha do Equador a 90 graus nos polos. Acompanhe na nossa imagem aqui. Polo Norte, Polo Sul, linha do Equador. Tá? A gente tem aqui uma localização de menos 30, menos 60 e às vezes aqui mais 30 ou mais 60, mas não vá por ela, não grave, porque a gente vai ter mapas que não vão ter menos para o sul e mais ou nada para o norte. Você tem que saber que tudo que está acima nós temos o norte, tudo que está abaixo, nós temos o sul. 0 graus na linha do Equador, 90 graus em cada polo. Beleza? Estes são os paralelos. Na coordenada geográfica, o paralelo é a nossa latitude. Então, os paralelos, linhas horizontais, ó, horizonte, são as linhas deitadas, né, para a gente entender. As linhas preguiçosas, como eu costumo chamar também, porque elas vivem deitadas, tá? Próximo assunto vão ser a outra parte, os meridianos. Então, os meridianos vão ser as outras linhas. Se os paralelos, a nossa latitude são as linhas deitadas, as linhas horizontais, os nossos meridianos, eles vão ser as linhas verticais, ou seja, as linhas que estão em pé, as linhas ativas, que não se cansam, né? Estão sempre ativas. Os meridianos, na nossa coordenada geográfica, nos dá o que nós chamamos de longitude. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich, tá? Greenwich, que é o marco zero. Acompanhe na nossa imagem aqui. Ó, ele vai dividir a Terra em dois hemisférios. O que nós temos à direita da Rosa dos Ventos? Nós temos o leste, ou hemisfério. O hemisfério, completou aí? Se não completou, eu completo para você. Oriental. E aqui o hemisfério ocidental ou oeste. Por isso que na aula passada nós aprendemos sobre Rosa dos Ventos. Por isso que na aula passada eu pedi para que vocês fizessem atividades e vocês gravassem principalmente os pontos cardeais da Rosa dos Ventos. Eles são importantíssimos para nossas coordenadas geográficas. As longitudes, pessoal, eles vão de 0 a 180 graus. Então, olha só, latitude de 0 a 90 graus, porque são os paralelos, longitudes, que são os meridianos, as linhas em pé, que, ó, como eu estou, de 0 a 180, tanto para o leste, tanto para o oeste. Por que 180? Porque é como se eu pegasse o globo terrestre, né, que tem aquela forma esférica, e abrisse no meio. Então, metade para um lado, metade para o outro. 180, 180, nós temos 360 graus, ou seja, uma circunferência completa, certo? E aí a gente vai ter o sistema de coordenadas geográficas, tá? Através dos paralelos e dos meridianos. Acompanhe comigo aqui. Ó, meridiano de Greenwich, hemisfério oriental, hemisfério ocidental, ou seja, leste, oeste. Toda vez que eu trabalhar com coordenada geográfica, a primeira coisa que eu tenho que me localizar são as linhas de 0 grau. Tanto a linha deitada, quanto a linha em pé. Ou seja, tanto o paralelo, que é a minha latitude, quanto o meridiano, que é a minha longitude.
Porque eles vão definir isso. Eles vão definir o quê? Leste, oeste, norte e sul, certo? No segundo vídeo, eu vou dar mais uma reforçada sobre isso e vou te explicar por que é importante a gente saber isso. Porque não adianta você me passar uma coordenada geográfica e não me passar certo em qual hemisfério você está. Porque se você estiver, as coordenadas geográficas, elas são iguais. Então, se você estiver a 20 graus sul e me der 20 graus ao norte, eu vou totalmente ao contrário de onde você está. Então, por isso que é muito importante. A principal função das linhas de 0 grau aqui é dividir em hemisfério norte e hemisfério sul, ou seja, a linha do Equador, e 0 graus a linha aqui em pé, que é o meridiano de Greenwich, em leste e oeste, certo? Gente, isso é imprescindível, isso é inegociável de você saber. Então, assista e reassista, não sei nem se existe essa palavra, mas eu criei ela agora, que é para você entender que você precisa ver essa videoaula muitas vezes, tá? E aí já aproveita e se inscreve no canal, tá? Mentira, olha só. Mas você precisa saber disso, porque senão você vai ficar perdido nas coordenadas geográficas, certo? Próximo slide. Fusos horários. Os meridianos, pessoal, ele vai ter o quê? Os nossos fusos horários, que é uma convenção. A partir do momento em que o homem ele passou a se comunicar e se locomover mais rapidamente pelo espaço, o que aconteceu? O homem ele passou a ver que ele ligava para uma pessoa e essa pessoa estava num momento do dia dela totalmente diferente do dela. Então, às vezes a pessoa estava almoçando e conseguia falar com outra pessoa que estava indo dormir, por exemplo. E aí eles viram que as diferentes partes do nosso planeta, elas o que? Diferem no momento do dia. Por quê? Porque o Sol, como a gente já viu na última aula, ele vai nascer deste lado, ele vai nascer no leste, né, nessa parte. Lembra que eu falei para vocês? O Japão, ele é a terra do sol nascente. Então a gente está aqui, né? Japão, terra do sol nascente. Por quê? Porque é um dos primeiros países a ver a luz do sol quando ele nasce. Obviamente ele vai se pôr deste lado, no oeste. Então o que acontece? A gente tem no mesmo dia, que é 24 horas, a gente costuma dizer que o dia é só quando está claro, né? Porque ficou aquela divisão de dia e noite, mas o dia ele vai ter 24 horas, tá? A gente tem as pessoas vivendo momentos diferentes. Então, vou dar um exemplo, a gente está aqui gravando essa videoaula, agora é noite, né? São perto de 9 horas da noite. Lá no nosso antimeridiano, onde passa pelo Japão, parte da China, o que acontece? Eles têm 12 horas de diferença da nossa. Então lá já é 9 horas da manhã, eles já estão vivendo o dia 1º de abril, as pessoas estão acordando, muitas já estão acordadas faz alguns tempo, estão indo para o seu trabalho, né? E este é o sistema de fuso horário. O sistema de fuso horário ele foi estabelecido pelo homem. Então, como é que se fez? Ele pegou a circunferência da Terra, tá? E dividiu, tá? Então, o que você pega? Você pega 360, lembra que eu falei? 180, 180, 360, circunferência completa. E divide pelo número de horas do dia, 24. Então, o que acontece? Quando você pega essa calculadora aí e faça 360 dividido por 24. Qual é o resultado? Vai ser 15, ou seja, 15 graus. Quando a gente divide os 360 graus pelas 24 horas do dia, a gente vai ter 15 graus. Então, cada espaço deste aqui,
ele representa 15 graus. Então, a cada 15 graus nós temos um horário diferente dentro do nosso planisfério. O que nós precisamos saber neste primeiro momento? Que o meridiano de Greenwich vai ser o nosso marco zero. Tá? Vai ser o nosso marco zero. Então, o que acontece? Dentro disso, pessoal, quando nós vemos para onde o Sol nasce, para o leste, as horas, elas aumentam. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo, a gente tem aqui meio-dia. Então, no próximo meridiano vai ser 13, 14 e assim por diante. Do meridiano de Greenwich para o oeste, o que a gente tem? A gente tem as horas diminuindo. Então, se nós temos no meridiano, que é o marco zero, meio-dia, 12 horas, a gente vai ter 11, 10 e assim por diante. Todo deslocamento, anotem aí no seu caderno, todo deslocamento à direita, a leste, aumenta 1 hora. Todo deslocamento à nossa esquerda, a oeste, diminui 1 hora. Esse é o sistema de fusos horários. Tá? No Brasil, nós temos 4 fusos horários. Sabe qual é o país que tem mais fusos horários? A Rússia. A Rússia tem 13 fusos horários. É bastante fusos horários, tá? Então, o que acontece? 13 fusos horários? Não, desculpa. 11 fusos horários. Tá? Então, o que acontece? Porque uma extensão de longitude muito ampla. O Brasil tem 4. Até ano passado, a gente tinha horário de verão. E aí, o horário de verão, a gente diminuía para 3. Mas senão a gente vai começar lá em Porto de Galinhas, né, que pertence ao estado de Pernambuco, vai vir para o horário oficial de Brasília, que é o que a gente adota aqui em Santa Catarina e na maior parte do nosso território, uma parte do norte ali da Amazônia e um pedacinho do Acre vai ficar a 4 horas. Tá? No caso, há 2 horas de diferença do horário de Brasília. O horário oficial do Brasil é o horário de Brasília. Por isso que quando tem eventos nacionais, uma prova, um jogo, né, o que acontece? Eles falam na televisão, a prova do Enem vai ser meio-dia pelo horário de Brasília. Então, quem está 2 horas adiantado ou 1 hora adiantado, 2 horas atrasado ou 1 hora adiantado, tem que ficar ligado na questão dos fusos horários. Tá? Ano passado eu vi uma reportagem muito interessante, um trio de arbitragem foi apitar um jogo da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Eu acompanho a Série D por causa do time da nossa cidade aqui, do Tubarão, e eles chegaram atrasados por causa da questão do fuso horário. Eles não se ligaram, o jogo era no Acre e eles perderam por causa da questão do fuso horário. Este ano, vocês devem ter percebido, obviamente, não teve o horário de verão, né? Teve um decreto, revogou o horário de verão, porque, querendo ou não, ele mexe na nossa rotina, né? Ele aumenta 1 hora ali no relógio e a gente tem o nosso relógio biológico, né? Então, assim, ele foi instituído na década de 40, se eu não me engano, tá? O horário de verão, e o objetivo dele era o quê? Diminuir o consumo de energia, porque você já vai ter o quê? Você já vai estar no verão a gente tem maior luz solar durante o dia, mais forte, e aí para que as pessoas aproveitassem 1 hora a mais. Com o passar do tempo, hoje a gente já é muito tecnológico, computador, celular, internet e assim por diante, além dos ar-condicionado. Então, nos últimos anos, essa economia de energia não vinha sendo o suficiente, né? Vinha diminuindo, no caso, a cada ano. E aí, como mexe nessa questão biológica, né, da natureza, do ser humano, este ano não teve. Me arrisco aqui a dizer que não vai mais haver horário de verão. Por quê? Porque deu um pouquinho de repercussão ali no início, uma galera não gostou, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que antes gostava muito do horário de verão. Nos últimos tempos, né, eu estava me sentindo muito cansado, assim, porque realmente a gente dorme 1 hora menos, né? Tem toda essa questão aí.
tá? Que mexe dentro da nossa questão metabólica e tudo mais. E daí, como não deu maiores repercussões, eu me arrisco a dizer que não vai haver mais, mas vamos esperar os próximos capítulos para ver o que acontece, né? Então, o que você precisa saber aqui? A leste aumenta 1 hora a cada fusos horários, tá? A oeste diminui. Professor, por que as linhas não estão retas? Tá? O que acontece? As linhas não estão retas porque isso aqui a gente chama de horário legal. O que acontece? Pode ser que uma desses meridianos passe no meio de um estado. Digamos que ele passe no meio do estado de Santa Catarina. Aí uma parte de Santa Catarina fica num fuso horário, outra parte fica no outro. Ia ser muito ruim, dentro de um território pequeno, você ter 2 fusos horários, né? Para questão de negócios, comércio, eventos, questões televisivas, né? Então, o que acontece? Eles acabam fazendo contorno para ficar dentro do mesmo fuso horário. Por isso que ele não é reto, ele vai ser todo desenhado. A gente chama de hora legal, horário legal, né? É uma questão de bom senso, né? Para não ter maiores questões, né? Imagina, se dentro de um país a gente já tem 4, 11 fusos horários, imagina dentro de um estado, por exemplo, a gente ter 2. Ia dar muita confusão. Então, eles fazem esses ajustes na linha para que não tenha maiores problemas, certo? Pessoal, o que vai acontecer? A gente vai subir outro vídeo, tá? Este primeiro a gente vai até aqui para que eu possa explicar para vocês como se pega, como se faz uma coordenada geográfica, tá? Então, vocês têm que assistir esse vídeo primeiro, obviamente vocês já vão ter assistido, porque estão no final dele, né? E agora você vai para como eu faço a minha coordenada geográfica, mas vou repetir, você não vai conseguir fazer essa coordenada geográfica se você não pegar o que é uma latitude e não pegar o que é uma longitude, ou seja, os paralelos e os meridianos. Se for preciso, assista 1, 2, 3 vezes esta videoaula para que você consiga entender, raciocinar. Você vai ver que quando você pegar o fio da meada, como a gente diz, você vai pensar assim, nossa, só isso? Tem certeza? Sim, tenho certeza. Certo? Pessoal, grande abraço, que Deus abençoe você e a sua família, continue se cuidando, continue em casa, mantenha a sua rotina de estudos e a gente se vê na nossa sala de bate-papo, beleza? Abraços, beijos!